E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Caetano, aula de Física. Nós vamos dar continuidade a nossos assuntos dos gases e início aos nossos assuntos de termodinâmica. Já vimos na videoaula passada a energia interna do gás e hoje nós vamos ver como se aproveita essa energia através do trabalho realizado por um gás. Antes de iniciar a nossa videoaula, peço a vocês que dêem um like nessa videoaula e também se inscreva no canal, certo? Vamos aqui para a nossa videoaula, trabalho física, trabalho realizado por um gás, professor Caetano, escola MBM, foco na aprendizagem. Trabalho realizado por um gás, gente. Nós temos aqui um cilindro, né? Ele está imbuído aqui, contendo um gás, essas partículas do gás aqui, representa as partículas do gás, e você tem um êmbolo que sobe e desce nesse cilindro, ele tem essa mobilidade aqui de subir e descer. Esse êmbolo ele está também sobre uma pressão de um peso aqui, um peso pequeno aqui, certo? E que exerce uma certa pressão sobre esse gás, certo? Então, a partir do momento que você aquecer, por exemplo, aquecer a temperatura desse gás, ele vai se expandir, certo? E ele pode fazer com que esse êmbolo se desloque. E isso aí nós chamamos de trabalho realizado por um gás. Esse trabalho realizado é representado com a letra T diferenciada, para não confundir aí com a T de temperatura. Então esse T aqui diferenciado é o T do trabalho. Tem que fazer ele um pouco diferenciado para não confundirmos aí com o T da temperatura. Então você tem aqui uma transformação isobárica, porque a temperatura é constante, certo? O gás se expande e há um deslocamento desse êmbolo, certo? Eles estão sobre essa pressão constante, certo? Há uma variação de temperatura. Então, trabalho realizado por um gás, é exatamente esse trabalho realizado por esse gás, quando ele se expande e levanta o êmbolo. Se por acaso haver uma variação de temperatura e isso provocar uma variação do volume desse gás, nós vamos ter uma variação de volume positiva, porque ele estava em um certo volume e aumentou o volume para 2x. O volume era x, aumentou para 2x. Então essa variação de volume é maior do que zero. Se a variação do volume for maior do que zero, então o trabalho é positivo, maior do que zero também, certo? No caso de uma expansão, quer dizer, o gás ele pode se expandir ou se comprimir, certo? Você vai ter aí uma situação em que o gás perde energia para o ambiente e realiza um trabalho sobre esse ambiente, certo? Então, você tem aí duas grandes grandezas envolvendo na expansão e na compressão do gás, que é a pressão e a variação do volume. Se você tiver o produto da pressão pela variação do volume, você vai ter o trabalho realizado por esse gás, certo? Durante a compressão, se você comprimir um gás, o volume dele vai diminuir. Isso significa que a variação de volume vai ser menor do que zero, então o trabalho vai ser menor do que zero. O gás recebe a energia do ambiente e sofre um trabalho realizado pelo esse ambiente, certo? No caso de uma compressão, certo? Então, muito interessante aí, dependendo se for compressão ou expansão, você tem a mudanças aí dos valores, certo? De positivo para negativo do resultado final do produto entre pressão e variação de volume. Interessante isso, vocês compreenderem. Se não houver expansão nem compressão, não vai acontecer a variação do volume, então o trabalho também vai ser nulo, vai ser zero, certo? O volume a gente pode medir em metros cúbicos ou em litros, a pressão em newton por metro quadrado ou miligrama de mercúrio atm. Nos exercícios, quando se trata de trabalho, a unidade mais usada é newton por metro quadrado, o volume mais usado é metro cúbico e a unidade de medida de joule é melhor dizendo, a unidade de medida de trabalho é joule, certo? Significa uma unidade que se mede energia e que se mede trabalho, certo? Então vamos dar continuidade aqui. O gráfico do trabalho realizado por um gás é um gráfico em que você relaciona a pressão, né, e o volume, como a gente já viu, e o produto deles dois, o resultado desse gráfico pode ser um retângulo, certo? E a área desse retângulo é equivalente ao valor
do trabalho realizado por esse gás. Então você mede aqui a base vezes a altura, você vai ter aí o equivalente ao valor do trabalho realizado por esse gás durante uma expansão. Você vê que numa expansão você tem essa seta para a direita, significa que o gás está se expandindo, porque o volume era inicial, aumentou o volume para o volume final, e o gás está se expandindo, certo? Você também pode ter uma compressão. No caso, uma compressão, o volume era era um volume X, passou para metade de X. O volume diminui. Quando o volume diminui, você tem uma compressão e aí você vai ter um trabalho, um outro valor negativo. Nós vamos ver isso mais detalhado à frente. Um outro tipo de gráfico da relação entre a pressão e o volume do trabalho é um gráfico que resulta em um trapézio, certo? Onde há a variação da pressão, P1 para P2 e o volume 2 para o volume 1 para o volume 2. Se há uma variação de volume e há uma variação de pressão, o gráfico apresentado por esse processo termodinâmico é um trapézio, certo? E aí você lembra que para você calcular a área de um trapézio, você tem aquela famosa fórmula, base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Então você vai usar essa fórmula para calcular a área e assim você vai ter o trabalho realizado por esse gás quando acontecer esse tipo de gráfico, certo? Então você tem aqui um exemplo de um gás que está sofrendo uma expansão, certo? E realizando um trabalho sobre esse êmbolo dentro desse cilindro, certo? Através de uma transformação isobárica, a pressão desse gás está sofrendo é de 10 newtons por metro quadrado. Um gás perfeito tem seu volume alterado de 4 para 8, então ele se expande. E a pergunta é qual é o trabalho realizado pelo gás no ambiente. Observe que esse gás ele realiza um trabalho no ambiente, ele não sofre um trabalho, ele não sofre trabalho porque ele não se comprime. Na verdade, ele está se expandindo, certo? Então você vai simplesmente aplicar a fórmula. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Pressão 10 newtons por metro quadrado. E a variação é de 4 para 8. Então o volume final é 8 e o volume inicial é 4. Então o volume final menos o volume inicial fica 8 menos 4, que dá 4. 4 vezes 10 dá 40 joules. Resultado aí dessa primeira exemplo aí para vocês. Você vê que é uma questão bastante simples de se resolver. Então, uma outra situação é quando você comprime o gás e aí você está realizando a compressão e o gás está sofrendo um trabalho vindo do ambiente, vindo de fora. Quando diz calcule o trabalho realizado pelo ambiente, é porque ele está recebendo um trabalho vindo de fora, quer dizer, que não é o próprio gás que está realizando. No caso aqui você está vendo que o êmbolo está sendo empurrado para baixo de uma pessoa externa, de uma força externa. Então a gente diz que o trabalho está sendo realizado pelo ambiente sobre o gás, certo? Então dessa forma é que a gente entende. Um cilindro munido de um pistão, conforme a figura ao lado, né, contém 9 metros cúbicos de um gás ideal que sofre a pressão de 20 newtons por metro quadrado, fazendo com que seu volume diminua para 7 metros cúbicos. Então ele foi de 9 para 7 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo ambiente sobre esse gás. Você vai usar a formulazinha, a pressão é de 20. Você tem que ter cuidado aqui em relação à variação do volume. O volume final é 7, o inicial é 9. E 7 menos 9 vai dar um número negativo, menos 2. 20 vezes menos 2 vai dar menos 40 joules. Vamos ficar atento agora que no caso de uma compressão, o resultado do trabalho é negativo, porque o gás está sofrendo um trabalho realizado de fora para dentro, do ambiente para ele e não ele para o ambiente. Então o resultado vai ser sempre negativo, porque nesse caso o gás sofreu uma compressão. Não ficar ligado nessa situação. Então você tem aqui um gráfico em que o gás sofre um trabalho do ambiente, é uma compressão, lembrando para vocês que a setazinha, vamos voltar aqui para a gente relembrar, é importante. Quando eu tenho uma setazinha para a direita, é uma expansão, né, da esquerda para a direita, é uma expansão. E quando eu tenho uma setazinha voltando para a esquerda, é uma compressão, e o trabalho é negativo, vamos lembrar disso.
Então vamos aqui, no caso, esse gás está sofrendo uma compressão. Para calcular, simples, você só tem que calcular a área desse retângulo. Certo gás ideal sofre com volume de 9. Certo gás ideal com volume de 9 metros cúbicos sofre uma transformação isobárica, conforme o gráfico. Calcule o trabalho realizado na transformação. Então, pelo gráfico a gente percebe que é uma compressão, a variação de volume, certo? Ela é negativa. Então, o trabalho realizado vai ser a pressão de 60, no caso aqui 60 newtons por metro ao quadrado. O volume final aqui no caso é 4, porque o volume vai de 9 para 4, por causa da setazinha, que a gente percebe claramente no gráfico. Então o volume final é 4 e o inicial é 9. 4 menos 9 dá menos 5. 60 vezes 5 dá 300 joules negativo. 60 vezes menos 5, né? Dá 300 joules negativo no caso de uma compressão que é indicada aqui no gráfico, beleza? Vamos adiante aqui. Você tem aqui um trapézio. Então, o certo gás sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico. Calcule o trabalho realizado nesse processo. Então, você vê que a pressão subiu aqui, passou de 6 para 8. E o volume passou de 5 para 7. Então, aqui, corrigindo aqui o gráfico, esse gráfico está em a pressão está multiplicada por 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? De 6 a 8 vezes 10 no caso aqui é 6 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, e passou para 8 vezes 10 newtons por metro quadrado. Então a pressão é dada em 10 a quinta newtons por metro quadrado. E o volume está em 10 a menos 3 metros cúbicos. Então ele passou de 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Observe aqui a setazinha, ele passa de 5 para 7 e de 6 para 8. O volume vai de 5 para 7, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E a pressão vai de 6 para 8, 10 a quinta newtons por metros cúbicos. Então você tem que ficar muito ligado em relação aos gráficos, porque geralmente ele é dado aqui, a sua escala bem maior é dada aqui ao lado. Você tem que ficar muito atento a essa situação. Então, para a gente calcular a área desse trapézio, nós vamos usar essa fórmula aqui: base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então, a base menor é essa basezinha aqui, que eu estou aqui circulando. A base maior é essa daqui. Certo? Então, a base menor, base maior, e a altura é essa aqui, certo? De 5 para 7. Então, fica fácil agora de resolver. Então, a base menor é 6, ó. Daqui para cá vou medir 6 na escala da pressão, ó, é 6 a base menor. Mais a base maior é 8, ó. A medida da base maior está aqui, é 8. A base menor é 6, a base maior é 8. Então fica 6 vezes 10 a quinta, porque a escala está em 10 a quinta metro quadrado. 6 vezes 10 a quinta mais 8 vezes 10 a quinta vezes. E aí você tem a altura. A altura vai de 5 para 7. Olha isso aqui. Esse segmento aqui de 7 a 5, ou de 5 a 7, vale exatamente 2. Então é 2 vezes 10 a menos 3. Então você tem a base menor mais a base maior vezes a altura, que a altura é esse segmento aqui, vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Então pronto, vamos calcular isso aqui. Esse 2 com esse 2 vai embora, né? Eles estão divididos aqui. Então, esse 2 dividido por 2 dá 1, então ele some aqui. E 6 mais 8 aqui, esse 6 mais esse 8 dá 14. Então fica 14 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3. Esse 2 aqui com esse 2 foram embora, então fica 14 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3. E aqui você tem duas bases iguais, você vai somar, no caso aqui, subtrair, que é 5 menos 3 dá 2. Então fica 14 vezes 10 ao quadrado, e dá 1.400 joules. Então, você observa aí que quando uma questão envolve um trapézio, essa figura aqui, você tem que usar essa fórmulazinha aqui, não é a fórmula do trabalho que você vai usar. Fiquem atentos, porque se essa figura aparecer, você vai usar a fórmula do trapézio lá da matemática, porque a área desse trapézio é equivalente ao trabalho realizado por esse gás. Se a questão vier uma figura de um retângulo, você usa base vezes a altura.
Então você aprende aí como é que faz, como é que fica a resolução. E também não é muito complicado, né, gente? Vamos aqui para o exercício. Vamos ver aqui se a gente encontra o exercício. Um minutinho para me achar o exercício. Exercício. Vou achar aqui o exercício. Beleza? Está aí na tela já o exercício. Então, exercício físico, assunto trabalho de um gás. Questões muito simples, certa massa de um gás sofre transformação isobárica, seu volume modificado de 6 para 9, sob pressão de 20 N por metro quadrado. Basta você usar diretamente a formulazinha de trabalho. Então, trabalho é igual a pressão vezes a variação aqui do volume, você vai achar aí, tranquilo, certo? Um gás em um cilindro sofre pressão de 20 N por metro quadrado, enquanto que o volume desse gás cai. Então, se o volume caiu, ele está sofrendo uma compressão e o resultado vai ser negativo. Você simplesmente aplica aí a fórmula do trabalho, pressão vezes variação do volume. Você vai achar que agora só tem que ter cuidado com a questão da variação do volume, que vai dar negativa, certo, gente? Ver quem é o inicial e o final, certo? Então, o gás estava de 12, passou para 8. Então, o final é 8, o inicial é 12, certo? Prestar atenção nisso daí. E aqui você tem um cálculo de trabalho através de um gráfico que apresenta uma figura de um trapézio. Você vai aplicar a fórmula do trapézio e encontrar o trabalho realizado por esse gás nesse processo aqui, certo? Então é isso aí. As questões estão muito simples, fáceis de fazer. Vamos finalizar aqui a nossa aula. Gente, obrigado pela atenção. Pratiquem o exercício, não deixem para depois. Professor Caetano, fé em Deus, quarentena não é férias. Valeu, fui.